nós vamos abordar diretamente os conceitos instituídos por tais filósofos, certo? O pensamento político a respeito da condição da justiça na sociedade contemporânea. E, para início de conversa, nós começamos, tá? Nós começamos a estudar com essa projeção que nós colocamos, certo? Essa projeção, ela tem os elementos básicos do pensamento, que seria a justiça. A aula passada, nós começamos a comentar a respeito do pensamento de Platão sobre a sua concepção de justiça. Depois, nós mostramos alguma concepção a respeito de justiça mediante o pensamento de Aristóteles. Demos sequência à estrutura de tentar definir aquilo que seria justiça. Estabelecemos a ideia de que justiça é a particularidade daquilo que se encontra em correspondência com o que é justo, modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. E nós mostrávamos essa projeção, e nessa projeção eu falava que é um conceito mais adequado de justiça para que nós possamos entender o que é realmente justiça, certo? Nós falávamos a respeito da definição de justiça acerca do filósofo, do pensador clássico lá da Roma Antiga, Cícero, onde ele estabelece que justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Então, particularmente, nós temos como uma ideia fundamental acerca da justiça essa concepção de que justiça é dar a cada um o que é seu por direito. Então, se a nossa Constituição da República Federativa do Brasil fala que nós devemos ter saúde, segurança, educação, alimentação e lazer e outras coisas mais, seria justo que todos os indivíduos que compõem a população brasileira pudessem ter acesso a esses mecanismos de desenvolvimento dos direitos essenciais da população. Entretanto, nós sabemos que existem vários tipos de justiça, várias percepções acerca daquilo que é justiça. E nós falávamos até a aula passada, colocávamos assim, os diversos tipos de justiça e falávamos até daquela questão transcendente, ou seja, da justiça divina. Portanto, existem categoricamente diversas formas de entender a justiça ou diversos tipos de justiça que existem dentro da nossa sociedade contemporânea. Para isso, nós abordamos o pensamento de John Rawls, falamos a respeito da origem do pensamento de John Rawls, nós falamos que John Rawls rejeita o utilitarismo, afirmamos categoricamente que John Rawls aceita, tá? Ele vai aceitar a deontologia kantiana. O que é a deontologia kantiana? Então, por favor, segundo Immanuel Kant, a ética é baseada no dever. Só para poder lembrar vocês a respeito da deontologia kantiana, ou seja, a ética ela é baseada no cumprimento do dever. Como, por exemplo, eu sou professor, eu posso não gostar de trabalhar, eu posso não gostar de dar aula, mas eu tenho que dar aula porque é o meu dever como funcionário do Colégio Alexander Fleming. Portanto, ele defende a ideia de que o dever é fundamental para poder chegar a uma sociedade justa, onde, por exemplo, onde cada sociedade ou cada indivíduo da sociedade cumpra com o seu dever, ele irá
promover o princípio de igualdade e de justiça dentro da sociedade. Como, por exemplo, também vocês são alunos. Você pode não gostar de estudar, mas você tem que cumprir com todos os seus deveres de aluno. Essa é a aceitação da deontologia kantiana, ou a aceitação da ética do dever em Kant. E aceita e também acrescenta mais elementos no contratualismo. Nós falamos muito a aula passada a respeito deste contratualismo. Nós temos três contratualistas clássicos: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem vive em constante guerra no seu estado natural, e a sociedade civil, ou o surgimento do Estado, permite que haja um controle das relações entre os seres humanos, impedindo que o homem chegue a destruir o seu próprio semelhante. Isso para Thomas Hobbes. Segundo John Locke, existe um contrato firmado entre os indivíduos e o Estado. E este contrato que o Estado assume com a responsabilidade de defender os direitos naturais do homem e do cidadão, que são vida, liberdade e propriedade, tá? Segundo Jean-Jacques Rousseau, o contrato social firma-se através da participação democrática, onde as decisões dentro do Estado estão estabelecidas pela vontade geral, ou seja, os indivíduos associados em comum decisão optam pelos rumos do Estado. Então, o princípio da vontade geral. E segundo o pensamento de John Rawls, esse contratualismo ele deve garantir a igualdade entre todas as partes que que estão inseridas neste acordo. Então, segundo John Rawls, o contratualismo é uma forma de garantir o princípio de igualdade a todos os indivíduos que compõem a sociedade. Promovendo este princípio de igualdade, teríamos uma sociedade categoricamente mais justa, uma sociedade capaz de promover o princípio de justiça para todos os seus indivíduos, ou para todos aqueles que compõem necessariamente, tá, a parte que vai decidir a respeito do caminhar da sociedade, ou do destino básico da sociedade. Então, o contratualismo é uma forma de promover o princípio de igualdade para todos os indivíduos dentro da sociedade. Até aqui, nós chegamos, tá? Nós chegamos até as ideias de John Rawls, que ele critica, que ele apoia, o que ele acrescenta, tá? E para hoje, nós vamos partir do elemento chamado posição original e o chamado véu da ignorância para John Rawls. O princípio que nós temos que discutir primeiro é a chamada posição original. O que seria a posição original? Situação imaginária a partir da qual se estabelece o acordo hipotético e se definem os princípios da justiça, como, por exemplo, os seus pais foram no colégio Alexander Fleming para poder matriculá-los. Para poder matriculá-los, ali, a princípio, nós temos um acordo estabelecido entre seus pais e a instituição Colégio Alexander Fleming. Este momento seria o momento da posição original, onde, a partir do momento que se estabelece o contrato social, a partir do momento que se estabeleceu o acordo entre a sua família e o colégio, passam a ser definidas as normas, as regras dentro da sociedade ou dentro do Colégio Alexander Fleming, e você passa a
passa a agir conforme o princípio justo, ou um princípio de justiça. Quando você age obedecendo os princípios estabelecidos pelo contrato social, nós podemos falar que é um princípio de justiça. Muitas vezes você não tem conhecimento das regras, das normas, você nem olhou o contrato estabelecido entre seus pais e a escola, forma-se um chamado véu de ignorância. O que seria esse véu de ignorância? Seria o momento em que, ao entrar na instituição, ao entrar no colégio, você desconhece praticamente as normas do colégio, ou todas ou algumas das normas que existem dentro da escola. Então, vem assim, a igualdade é uma característica fundamental da posição original. É alcançada com recurso a um véu de ignorância. O que quer dizer isso? Significa que, independente de quantos alunos forem matriculados no Colégio Alexander Fleming, todos esses alunos possuem o mesmo elemento, o mesmo princípio de igualdade, porque todos estarão ligados diretamente a esse princípio proposto, a essa posição original. 10 novos alunos foram matriculados no Colégio Alexander Fleming. Exemplo, tá? A partir daí, esses 10 alunos estabelecem a posição original, ou o momento que estabelecem contato com a instituição. Só que, diz assim, a respeito do véu da ignorância, tá? Sob o véu da ignorância, os indivíduos agem apenas em função do que é racional escolher. Como assim, professor? Suponhamos que você não conhece as normas, você não conhece as regras do colégio onde você estuda. Portanto, você age de acordo com os seus princípios, independente se no colégio é permitido ou não é permitido agir dessa forma. Como, por exemplo, no caso dos meninos, um dos meninos decide ir à aula de chinelo de dedo e não conhece a norma do Colégio Alexander Fleming, onde não é permitido a permanência do indivíduo com chinelo de dedo dentro do estabelecimento escolar. Salvo exceção, se, por exemplo, ele machucar o dedo, tiver feito alguma cirurgia no pé e ele não puder usar calçado fechado. Então, sob o véu da ignorância, ele age de acordo com o interesse próprio. Segundo o princípio original, ou a posição original, é o momento adequado, o momento ideal em que você entra em contato com essas normas, com essas regras e passa a agir com um princípio de igualdade. O véu da ignorância causa injustiça pelo simples fato de estabelecer um desconhecimento das normas e das regras presentes dentro da instituição. O segundo tópico sobre véu de ignorância diz assim: o indivíduo ou os indivíduos desconhecem todas as características naturais de condições sociais e econômicas em que se encontram ou virão a se encontrar. E por isso vão procurar proteger os próprios interesses que são, afinal, nessa circunstância, os de todos e os de cada um. Significa, então, que você, desconhecendo as normas, as regras da instituição, você vai defender aquilo que é o seu interesse, porque você desconhece todos os princípios do lugar onde você está, do lugar onde você frequenta. Por isso que, para John Rawls, é importante você estabelecer sempre uma posição original para sobrepor ao princípio do véu da ignorância. Esse desconhecimento que você gera sem um proveito das normas, das regras que existem para nortear a sua ação, levam ao desenvolvimento dos seus interesses próprios. E esses interesses próprios pode ser também o interesse de todos, o interesse de cada um, ou simplesmente e somente os seus
interesse. É por isso que nós temos uma perspectiva acerca dessas informações acerca da teoria da justiça, tá? Segundo John Rawls, tá? A teoria da justiça tem um objetivo. Qual seria o objetivo máximo da teoria da justiça? Seria determinar os princípios a partir dos quais se possam organizar de forma justa as instituições básicas. Vou parar aqui e vou precisar fazer uma abordagem direta aos seus conhecimentos de sociologia. Eu afirmo categoricamente que o seu professor de sociologia já trabalhou com vocês o conceito de instituições sociais. Para poder continuar a nossa abordagem, eu preciso saber quais são as 4 principais instituições sociais básicas da vida do indivíduo. Por favor, quem souber, abra o microfone e fale para a gente quais são essas 4 principais instituições sociais que cercam a vida do indivíduo. Por favor. Família? Família é uma delas. Ótimo, Stivanelli. Igreja é também? Igreja ou religião, certo? Alguém falou outra coisa aí. Escola? Escola, certo. Escola é uma outra instituição social de caráter básico na vida do indivíduo. E uma das mais importantes na vida do indivíduo. Qual é? Já foi escola, já foi família, já foi religião. Estado? Falta uma. Não sei. Como? Estado? Não sei. Estado, muito obrigado, minha querida, parabéns para você. Então, segundo o estudo acerca da sociologia e segundo também o pensamento do sociólogo francês Émile Durkheim, ele estabelece esse princípio de que as instituições básicas, ou seja, aquelas instituições que têm ligação direta com todos os indivíduos, são religião ou igreja, seja lá qual for a sua religião, seja lá qual for a sua manifestação religiosa, ou principalmente alguns indivíduos que possuem religião. Outros não, outros se consideram sem religião, mas influencia e muito a vida das pessoas. A próxima e a mais importante, tá? A primeira instituição na qual todo mundo faz parte, todo indivíduo faz parte, bem ou mal, sendo bem estruturado ou mal estruturada, todos os indivíduos pertencem a uma família, certo? É a primeira instituição na qual o indivíduo faz parte. Professor, e o caso daquele indivíduo que foi abandonado pela família? Ele pode ter conseguido uma nova família ou não. Esse caso a gente trabalharia como sendo uma exceção. Tá? A escola, que depois da família é uma das principais instituições na formação intelectual, na formação psíquica, na formação mental, vamos falar assim, na formação mental e na estrutura de vida cultural dos indivíduos. E nós temos também, tá, a questão do Estado. Então, religião, família, escola e Estado. O Estado seria a maior instituição social que exerce um determinado poder, um determinado controle sobre os indivíduos dentro da sociedade. Então, essas instituições básicas, tá, são um foco principal da teoria da justiça de John Rawls, ou seja, essas instituições, nomeadamente as que regem a liberdade de pensamento, concorrência de mercado, propriedade privada, estrutura cultural, estrutura religiosa do sujeito. Então, determinar esses princípios que possam organizar a escola de maneira justa, a família de maneira justa, o Estado, a religião e assim sucessivamente, porque nós constantemente sofremos alguma ação de injustiça. Vamos falar, por exemplo, em casa.
tá? Se você tem irmão, irmão ou irmã, ou pode ser mais velho, ou pode ser mais novo, quantas vezes você já pediu algo para os seus pais e lhe foi negado? E em seguida, você vê o seu irmão, a sua irmã, ou mais velho ou mais novo, fazer um pedido semelhante e ser atendido. Para nós enxergamos essas situações como injustiça. Não seria justo um indivíduo ter acesso a tais condições, enquanto outros indivíduos não têm acesso às mesmas condições. Então, para John Rawls, tá? O objetivo da teoria da justiça é determinar, como essas sociedades ou como essas instituições sociais podem desenvolver o princípio da própria justiça e da organização dessas instituições para o exercício da justiça de maneira igualitária. Mas, para isso, há a necessidade de um contrato social. Esse contrato social vai determinar essa relação de igualdade entre esses indivíduos. Por quê? Neste contrato social, homens livres e racionais determinam quais os princípios da justiça. Portanto, você poderia recorrer aos elementos da sua própria família e determinar as ações se são justas ou se são injustas. Se a sua família permite a sua participação em algumas decisões, então pode-se estabelecer que nós temos um princípio de justiça, onde todos os indivíduos que pertencem ao grupo família decidem o destino da própria família. Assim como dia 15 de novembro, a semana que vem, tá? No próximo fim de semana, nós temos uma decisão coletiva. Então, as ações da eleição a respeito da votação para prefeito e vereadores devem ser de forma livre e racional. A partir daí, nós vamos determinar um princípio de justiça para a administração pública da nossa cidade. Então, são homens livres, são homens racionais que vão decidir o futuro da nossa cidade. Apesar de que nós temos alguns indivíduos que votam pelo simples fato de receberem algum bem em troca, de receberem algum favor em troca. Ocorre, mas segundo esse princípio da teoria da justiça, eu tenho que estabelecer de forma livre e racional condições que vão permitir determinar essa justiça dentro do ambiente coletivo. Então, se o camarada vence para prefeito, portanto, foi um princípio justo. É claro que eliminando qualquer possibilidade de fraude, eliminando qualquer possibilidade de ações inadequadas para o exercício dos cargos com os quais eles estão concorrendo. Portanto, esse contrato social entre esses homens livres vai conduzir a sociedade a uma formulação de uma hipótese mais justa. É daí que entra o princípio da posição original, ou seja, essa posição original, tá? As partes que vão celebrar o contrato encontram sob um véu de ignorância. Como assim? Eu ainda não conheço as normas, as regras, os procedimentos que estão dentro da própria concepção do conhecimento de cada um. Os sujeitos têm conhecimento básico da sociedade, são racionais e têm uma concepção fraca daquilo que é o bem, daquilo que é a bondade. Entra, então, o chamado princípio de justiça. São duas situações importantes. Primeiro, o princípio da liberdade, onde pode se estabelecer como igual
para todos os indivíduos, ou o princípio da diferença. Eu posso levar o princípio da liberdade como um elemento igual para todos, mas eu tenho que identificar o chamado princípio da diferença. Dentro da sociedade, disse que todos são iguais perante a lei. Só que existe alguns indivíduos que necessitam de atenção especial, precisam de uma condição especial. Seria basicamente assim: eles são iguais, mas são diferentes, como, por exemplo, um cadeirante, como, por exemplo, um deficiente visual, são exemplos desse princípio da diferença. Todos são iguais perante a lei, só que neste princípio de igualdade existe um elemento chamado diferença entre os iguais. No princípio de liberdade, cada pessoa deve ter a maior quantidade de liberdades compatíveis com igual quantidade de liberdade para os outros. Isso significa que, a partir do momento que eu sou livre para ir e vir, um cadeirante, um cego, também é livre para ir e vir. Só que, nas condições que eles possuem, tá? Eles necessitam de algumas condições a mais que permitam a liberdade de ir e vir. Aula passada eu já tinha tocado a respeito do exemplo do piso tátil e das rampas nas calçadas, que possibilitam a livre locomoção, por exemplo, de um deficiente visual e de um cadeirante. Então, isso é o princípio da liberdade, onde todos serão livres para ir e vir. Só que para ir e vir, alguns indivíduos possuem algumas desigualdades, como, por exemplo, são aceitáveis desigualdades econômicas desde que beneficiem os mais desfavorecidos. As desigualdades econômicas são aceitáveis se resultarem do exercício da função para as quais todos os indivíduos têm oportunidade de acesso. Ou seja, eu tenho que estar num ambiente onde promova a mesma condição para todos os indivíduos. Segundo essa ideia, tá? Este véu de ignorância, que é equivalente ao estado original de natureza, onde você desconhece os princípios, onde cada um pode pensar nos princípios justos sem a pressão do seu estatuto social, visto que não tem identidade, pode ser qualquer um. Então, mediante desse princípio da justiça, ou dessa teoria da justiça, neste procedimento, quando você está sob comando, ou quando você está sob a influência do chamado véu da ignorância, você não é visto como um indivíduo pertencente num contexto de cidadão. Você é apenas mais um indivíduo, porque você não corresponde adequadamente aos princípios presentes dentro da sociedade. Então, diz assim: os indivíduos desconhecem todos os aspectos que dizem respeito às suas circunstâncias específicas, tais como suas capacidades, a organização da sociedade onde vivem e o estatuto social e econômico, desculpem o acento errado, tá? Que possuem. Dentro dessa possibilidade, os sujeitos possuem conhecimentos básicos da sociedade. Portanto, nós, como indivíduos, nós temos uma limitação acerca do conhecimento das leis sociais. Ainda mais quando você sai de um país, você sai de uma cidade, vai para outra, de um país, vai para outro, há mudanças culturais, há mudanças estruturais na forma de organizar a sociedade. Então, diz assim: é dado como adquirido que as partes conhecem os fatos gerais da sociedade humana. Aquilo que é geral, nós conhecemos. Aquilo que é geral é válido praticamente para uma grande maioria de outras sociedades. Compreendem os assuntos políticos e os princípios da teoria econômica. De novo, desculpem o acento.
Conhecem as bases da organização social e das leis da psicologia humana. Na verdade, presume-se que as partes conhecem os fatos que são gerais, que afetam a escolha dos princípios de justiça. Por exemplo, existem condições gerais para todas as sociedades. Se você fizer assim, praticamente em qualquer lugar do planeta, todo mundo vai entender que é um sinal de aprovação, um sinal positivo, uma condição de aprovação. Então, quando você chega num determinado ambiente onde aquele sinal, aquela regra, aquele conhecimento que você tem não estabelece nenhum sentido para os demais indivíduos, isso causa um problema no desenvolvimento do próprio princípio da justiça. Tá? Então, nós, seres humanos, nós possuímos uma conexão muito fraca do que é o chamado de bem ou de bom, tá? Ou daquilo que seria ideal. Então, devem tentar proteger as liberdades de que gozam, daquilo que eu tenho. Então, da minha liberdade, ninguém tira, ninguém se aproveita da minha liberdade. Ou aumentar as respectivas oportunidades e alargar os meios que dispõe para atingir seus objetivos, seja eles quais forem. Então, essa condição leva o indivíduo ao estabelecimento de injustiças dentro da sociedade. Não interessa quais são os meus objetivos, eu disponho de meios para obter todos os objetivos que eu tenho, mesmo que seja passando por cima dos demais indivíduos e tudo mais. Então, a crítica de John Rawls a respeito do princípio da justiça, da teoria da justiça, é que, dentro da sociedade, cada um tende a defender os seus interesses, provocando ainda mais injustiças dentro da sociedade. Liberdades básicas, segundo John Rawls, ou seja, que todo indivíduo deve possuir dentro da sociedade, que todo indivíduo deve estabelecer na sua convivência social. Primeiro, é a chamada liberdade política. Então, segundo Rawls, todo indivíduo tem o direito de votar e de ocupar uma função pública. E isso está garantido na nossa Constituição Federal, tá? E a liberdade de expressão e de reunião, ou seja, todo indivíduo pode se expressar, pode se manifestar dentro da sociedade. A liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Ninguém pode proibir você de expressar aquilo que você pensa. Claro que você, para poder expressar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você tem para poder expressar, você deve obedecer os princípios da própria justiça. Então, você é responsável por tudo aquilo que você expressou. A liberdade de consciência, a liberdade de pensamento pressupõe que é você o responsável por tudo aquilo que você formula na sua mente. O direito à propriedade privada e a proteção contra prisão arbitrária. Isso vem motivado pelas ações autoritárias que ocorreram no mundo durante o período do nazismo, totalitarismo, as ditaduras militares que aconteceram nos diversos cantos do mundo. Então, John Rawls está ligando diretamente a essa proposição. Para a nossa próxima aula, nós vamos falar da questão do problema da justiça, vamos analisar esse organograma, vamos estabelecer quais seriam os princípios gerais da justiça e vamos chegar à análise principalmente do chamado princípio da diferença, porque para John Rawls, o princípio da justiça se faz através do princípio da equidade. Mas isso é palco para a nossa próxima aula, é palco para a nossa próxima conversa, porque o nosso tempo já está ultrapassado, tá? Nós já chegamos às 2h45, eu preciso sair para o próximo professor entrar. Para vocês, eu desejo uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana,
e a gente se encontra a semana que vem, tá ok? Um beijo para vocês, um abraço carinhoso e tchau, tchau.